audiência o primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Giovanni Bill, que já se encontra conosco. O funcionamento da nossa audiência, tradicionalmente, segue os seguintes passos. Inicialmente, teremos uma exposição do projeto, que será a cargo do secretário Germano Breno, que já está conosco. Posteriormente, nós vamos receber até 10 inscrições de pessoas interessadas em se manifestar sobre a matéria. As inscrições poderão ser feitas pelo chat aqui da nossa audiência. Os vereadores que eventualmente estiverem participando falarão intermediadamente com as pessoas da comunidade. Então, com a palavra, então, o vereador Giovanni Bill, que preside a nossa audiência. Boa noite, diretor Luiz Afonso. Boa noite, secretário Germano. Boa noite aos vereadores que se fazem presente nessa audiência pública, a todos os participantes que vão participar da audiência pública. Espero que nós venhamos ter uma audiência produtiva, propositiva, e que a população de Porto Alegre venha estar ciente, né, dos fatos que aqui vão ser discutidos. Então, podemos dar início, então. Eu passo nesse momento a palavra para o secretário Germano, para fazer uso e dar início à nossa audiência pública como representante do governo. Só aproveito, antes de o secretário iniciar sua fala, dizer que nós já estamos, então, recebendo pelo chat as 10 inscrições para manifestações. Ok. Perfeito, obrigado, nosso presidente da mesa, vereador Giovanni Bill, vereador parceiro aí da cidade, da secretaria, muitas pautas conjuntas aí, nosso diretor legislativo e todos aqueles que nos acompanham aí nessa discussão. Eu só queria inicialmente fazer uma introdução, antes de passar a palavra para a Vanessa Henrique, até peço que o pessoal disponibilize o microfone para ela na sequência, a nossa arquiteta urbanista, que vai fazer um pouquinho da exploração do que se trata o projeto de lei, mas assim, a título de esclarecimento em linhas gerais, essa proposta, né, Porto Alegre tem um histórico na área de planejamento urbano. O Instituto do Solo Criado, ele veio de origem aqui em Porto Alegre muito antes ao Estatuto da Cidade. Então, a nossa legislação com relação ao solo criado é de 93, 94, até nos planos anteriores, acho que já tinha essa figura. No entanto, com o advento da legislação federal, né, em 2001, o Estatuto da Cidade ele tratou de forma um pouquinho diferente esse instrumento. Ele deu a denominação outorga onerosa do direito de construir e trouxe alguns regramentos que, em Porto Alegre, não foram atualizados, né? Algumas diretrizes que constavam deveriam ser por lei, outras deveriam constar no plano diretor. Então, havia a necessidade de a gente fazer essa atualização da legislação, e nós produzimos, né, enquanto município, essa atualização em 2019. No entanto, e a Câmara de Vereadores aprovou, né, essa nova lei, que então cria o instrumento da outorga onerosa do direito de construir, ou solo criado, como é conhecido. A Câmara de Vereadores aprovou, o prefeito sancionou. No entanto, o Ministério Público compreendeu que se tratava de uma lei de alteração e uso de ocupação do solo, e por isso, né, por ser uma lei nesse sentido, haveria a necessidade de se produzir um amplo processo participativo antes da sua alteração. Então, né, para evitar qualquer discussão ou insegurança jurídica, porque é uma lei muito importante que é aplicada no dia a dia, especialmente do licenciamento, para quem empreende, e a Vanessa vai explicar um pouquinho depois, né, de como é que funciona esse instrumento. Sempre que vai aprovar um empreendimento, há, em grande parte, a necessidade de se comprar esse solo criado, que volta, né, esse recurso para o poder público. Então, a Câmara de Vereadores fez a aprovação, o prefeito sancionou, o Ministério Público entendeu que tinha que produzir um processo participativo, tinha que discutir no Conselho do Plano, e a gente, enquanto Executivo, optou, então, para fazer um acordo com o Ministério Público e reenviar a legislação para a Câmara de Vereadores, produzindo antes esse debate. Então, nós fizemos a discussão, né, lá no Conselho do Plano,
a gente, né, em 2 oportunidades, fizemos reuniões específicas com a comunidade para tratar desse assunto, fizemos, né, a audiência pública, um amplo debate antes de remeter o projeto de lei e consolidamos, então, uma proposta que foi enviada e que está hoje em debate ali na Câmara de Vereadores, claro, com pequenos ajustes naquela legislação que está vigente hoje. Nesse sentido, o Ministério Público, então, acordou conosco que a gente produzindo, né, enviando novamente para a Câmara de Vereadores, eles arquivariam lá a ação civil pública que se ingressou para discutir, né, a questão da constitucionalidade da lei. Então, a gente fez essa discussão interna e enviamos agora para a Câmara de Vereadores e já aprimoramos um pouquinho mais o projeto daquele aprovado, né, lá em 2019 pela Câmara de Vereadores, especialmente com relação, né, à forma de ser adquirido ali o solo criado. A gente expandiu um pouquinho, né, ao invés do até o limite de médio adensamento, a gente está expandindo também para o grande adensamento, que pode ser, né, adquirido direto, de forma direta em balcão, né, tem a figura do pagamento em contrapartida. Né, a gente muda um pouquinho o formato também, que nós não vamos mais chamar de alienação, mas vai haver um certificado, né, que vai ser expedido pelo poder público sempre que necessário quando for comprado. Então, também isso, como consequência, para quem compreende um pouco o instrumento, muda um pouco o formato ali, vai trazer mais celeridade no processo de licenciamento, em suma, com essas pequenas alterações. Então, em linhas gerais, né, esse o escopo, né, esse o histórico do que se chegou aqui do projeto de lei. E aí eu vou pedir para a Vanessa fazer uma apresentação só para todo mundo entender um pouco o que é a figura do solo criado, como é que se opera, para que serve, e daí fica com bastante clareza aí para se produzir uma discussão. Vanessa, consegue liberar o microfone? Vanessa Henrique está ali, ó, só libera. Boa noite, então, a todos que estão hoje nessa audiência. Estão me escutando bem? Estamos. Tá, eu vi que eu também posso compartilhar minha tela, então, em breve, vou fazer isso para já entrar no modo da apresentação, que o mais importante, acho que é trazer alguns conceitos e alguns esclarecimentos, talvez, para poder qualificar o nosso debate nessa noite sobre esse projeto de lei, que, como disse o secretário, é muito importante para nós, enquanto planejamento urbano, para podermos estar fazendo esses ajustes, enfim, essa construção da cidade. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou pedir só para vocês me darem uma sinalização, se tiver ok. Está carregando, né? Estão todos vendo a primeira... Sim. Tá. Perfeito, está bem. Tá, então, como já comentou o secretário, a gente vai discutir hoje sobre a outorga onerosa do direito de construir, que é o tema dessa lei, e esse termo a gente utiliza muito em Porto Alegre o nome de solo criado, né, que são equivalentes justamente porque teve, quando veio o advento do Estatuto da Cidade, Porto Alegre já tinha, inclusive, essa nomenclatura e acabou utilizando ainda, né, dando continuidade para essa utilização. Alguns conceitos, vou fazer uma discussão de alguns conceitos, talvez de uma forma mais ampla, assim, referidas dentro da base do planejamento urbano, sob a ótica do desenvolvimento urbano sustentável, para a gente poder também tá entendendo o porquê de estar sendo colocado alguma relação ali na lei, justamente para atender essa base conceitual. Então, 3 pontos que são importantes para alinhar a nossa conversa de hoje. De que se trata o índice de aproveitamento, né, para que todos possam estar debatendo sobre os mesmos termos, o que seria a área adensável, não adensável, que são termos que são muito utilizados dentro do planejamento urbano, do licenciamento urbanístico, e a outorga onerosa do direito de construir, o solo criado. Então, de maneira breve, assim, tendo que muitos devem ter conhecimento dessa matéria, mas também para poder estar montando a nossa linha lógica. O índice de aproveitamento, ele nada mais é do que o fator que, multiplicado pela área do terreno, resulta na área edificável do terreno. Então, aqui pegando um exemplo muito simples, um terreno de 1.000 metros quadrados, a gente, se tiver um índice básico de 2, vai poder construir até 2.000 metros quadrados. Se a gente tiver um máximo de 4, pode construir mais 2.000 metros quadrados, então chegando a 4.000 metros quadrados. Quando a gente fala em áreas adensáveis, não adensáveis, as áreas adensáveis são aquelas que geram incremento de densidade para os projetos. Então, as áreas das unidades dos apartamentos, das unidades comerciais. A gente pega aqui nesse exemplo, tem esses diagramas, né, um edifício dividido por suas componentes. Então, o último ali traz justamente essa área
que é a área residencial, uma área de hotel, uma área de comércio. Então, essas áreas são as consideradas adensáveis que geram incremento de população. A área não adensável são todas aquelas que não geram, em contraponto, um incremento de densidade, né? Então, são todas aquelas áreas de apoio, reservatórios, áreas de circulação, áreas de uso comum das edificações. Essa diferenciação é importante porque que a gente está, então, vinculando a maior parte dos impactos a essa área, que é a área adensável, porque é a que gera esse incremento populacional no território. Quando a gente fala dessa outorga onerosa do direito de construir do solo criado, nada mais é do que pegando aquele nosso índice básico e o máximo, essa diferença, ela é cobrada, é entendida que ela é algo que pode ser, então, cobrado pelo município para se construir acima do coeficiente de aproveitamento básico. Essa cobrança é uma cobrança de uma contrapartida justamente para alinhar o desenvolvimento com esse incremento que vai existir no território. Daí são importantes também mais outros dois conceitos, a questão das densidades e a relação das densidades com o aproveitamento da estrutura existente, porque quando nós estamos falando sobre esse excedente construtivo, ele vem sendo cada vez mais direcionado para aproveitar melhor as estruturas que já existem. A gente teve um projeto do centro, que há pouco também tramitou na Câmara, está com um projeto com o distrito, que tratam justamente de utilizar esse potencial de adensamento que existem nessas áreas, que de certa forma existe uma infraestrutura que estaria subutilizada, né? Então, quando a gente fala em adequação para adensamento, a gente fala aqui, trazendo de uma forma simplificada, de dois componentes que devem ser pensados em termos de adequação. Então, o acesso aos equipamentos de educação, saúde, lazer, aos espaços de emprego e de consumo, e que se garanta que se tenha uma infraestrutura adequada com relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos e energia elétrica, né? Trazendo aqui um exercício desses fatores que contribuem para a adequação para adensamento, a gente pode pegar ali dentro da mobilidade esses equipamentos principais da infraestrutura, essas infraestruturas principais, e estabelecer, então, onde, se a gente imaginar aquele quadriculado ali que tem na direita inferior, aquelas células, imaginar isso no tecido da cidade, né? Naquele quadradinho verde seria, então, a maior adequação para adensamento urbano, que se refere a quê? A uma maior acessibilidade, a uma proximidade com equipamento de educação, de saúde, de lazer, de emprego, de consumo, e que tem toda a rede de infraestrutura já instalada e adequada, então, para esse densamento. No outro extremo, em laranja, ali, tendo uma gradação que vai seguindo do maior para o menor nível de adequação, a gente teria uma área que não tem toda essa infraestrutura instalada, não tem uma adequação, né, tem carências assim das diversas, e que resulta numa baixa adequação para adensamento, porque sob o risco de levar pessoas para um local que não esteja bem preparado, teria que qualificar essas estruturas antes de promover esse adensamento. A isso a gente coloca ali uma área que vai ser recortada dessa adequação para adensamento, que são as restrições e áreas de risco à ocupação humana, que devem se manter, né, sem ocupação por trazerem risco à população. Aqui a gente trouxe alguns ensaios de como são esses mapas para Porto Alegre, como isso é pensado dentro do território municipal de Porto Alegre, promovendo, então, essa leitura do nível de adequação para adensamento. Então, a gente tendo aqui um exemplo, que é o da mobilidade, eu não trouxe todos os exemplos, senão seria muito extenso, né? Mas pegando esse da mobilidade, acessibilidade ao ensino infantil, a gente tem ali essas manchas em Porto Alegre, quanto mais escuras elas são, é uma proximidade, até 250 metros a gente considera uma condição excelente de acesso a uma escola de educação infantil, a baixa péssima seria acima de 1.000. Esses mapas, eles são reproduzidos para todos os equipamentos, e um mapa síntese, então, ele resulta na contagem da adequação para cada um desses equipamentos, a adequação máxima sendo quando eu consigo acessar todos eles, né, ali do maior para o menor grau. Esse mesmo mapa, essa mesma lógica é aplicada para a disponibilidade de infraestruturas e também nos faz conseguir identificar quais as áreas que deveriam estar prioritariamente sendo adensadas. E aqui já começa a vir uma preocupação que é do planejamento urbano de Porto Alegre hoje, se eu posso colocar assim, que é a subutilização talvez de áreas que têm um alto nível de adequação e daqui a pouco a gente está expandindo a cidade para áreas que têm níveis menores de adequação, que nos faz não utilizar de uma forma inteligente essa estrutura instalada que existe no município. Aqui, então, da forma como foi feita para a rede de esgoto, é feito para todos os sistemas
de infraestrutura, resultando numa passível de adequação. Como eu comentei, as áreas de restrição, ou por restrição legal, ou por restrição de risco, elas devem ser retiradas desse cômputo, porque mesmo que elas tenham algum nível de adequação pelos outros aspectos, elas não devem ser ocupadas pelo risco humano. E como é que essas duas componentes elas se relacionam, né? Então, se a gente tem um mapa onde a gente deveria estar direcionando esse lançamento, é diretamente vinculado à possibilidade de estar prevendo índices máximos que sejam compatíveis com essa adequação e valores também que sejam compatíveis para que a gente possa fazer com que tudo isso se aplique, né? Eventualmente, se estiver numa área que o nível de adequação em alguma dessas pontuações estaria menor, bom, essa contrapartida para poder estar adquirindo esse potencial adicional deveria estar vinculada com essa qualificação do território sobre esse aspecto que foi identificado que tem um nível baixo de adequação. Entrando já no histórico da legislação que está sendo proposta, o secretário falou muito bem, já abordou muito bem esse histórico, mas eu vou pontuar alguns pontos aqui só para a gente seguir uma linha crescente, né, de tempo. A instituição formal em Porto Alegre do solo criado, ela acontece na lei orgânica, em que se incorpora essa legislação urbanística, esse conceito do solo criado, que é entendido justamente, como eu já comentei, o excedente do índice de aproveitamento dos terrenos urbanos. A Lei Complementar 315 de 94, ela institui, então, estoques construtivos referentes ao potencial construtivo por região, o certificado de permissão para construir e o cálculo do preço do solo criado seria dado por decreto do Executivo. O nosso plano diretor, na Lei de 99, alterada pela de 2010, ela expressa, então, quais são as espécies de solo criado, que eu vou comentar um pouco depois, passíveis de alienação. Define o estoque de potencial construtivo e institui índices de aproveitamento básicos e máximos, que são aqueles parâmetros sobre o qual a gente calcula esse excedente. O Estatuto da Cidade, que foi posterior ao nosso plano de 99, estabelece, então, essa norma quadro, diretrizes e parâmetros gerais da política urbana, regulamentando o artigo 182 da Constituição Federal, institui a outorga onerosa do direito de construir, nomeado dessa forma, mas que é equivalente ao nosso solo criado, como instrumento urbanístico típico em âmbito nacional, e a aplicação de recursos ela é colocada como vinculada e taxativa. Isso a gente também vai falar um pouco sobre as aplicações, né, que estão previstas. A necessidade de edição de lei municipal específica, então, para que essa lei, né, específica? Para estabelecer a fórmula de cálculo, os casos que são passíveis de isenção de pagamento e a determinação de contrapartidas, em que deveria ser aplicado. A Lei Complementar de 850 de 2019, que o secretário comentou aqui, que é a que essa virá a substituir, ela adequa, então, o solo criado às disposições do Estatuto da Cidade, então, direcionando exatamente para aqueles casos que estão previstos na lei federal. Institui um fundo específico para atender às diretrizes do artigo 26 da lei federal, que é o que especifica esses casos, institui legalmente a fórmula de cálculo do preço, determina as contrapartidas, a concessão do benefício, institui o que também nos é muito caro, que é o fator de planejamento, que nos coloca a possibilidade, daqui a pouco, estar incentivando, inclusive, que áreas que estão no alto nível de adequação possam ser beneficiadas de alguma forma para a gente realmente poder utilizar essa estrutura instalada, então um instrumento de ordenamento e direcionamento da expansão urbana, e prevê então uma atualização anual e a reavaliação bienal do preço do solo criado. O projeto de lei que a gente está tratando hoje, então agora vou entrar, estou tentando manter o ritmo só para não também tomar muito tempo da audiência, mas então ele dispõe sobre a outorga onerosa do direito de construir no município de Porto Alegre e cria o Fundo de Gestão do Território. Então, ele propõe a revogação dessa lei, que é decorrente do acordo que o secretário também já contextualizou com o Ministério Público. Teve, então, esse debate com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental e a realização de uma audiência pública também que foi realizada para esclarecer e debater, né, os pontos da proposta. Ele traz melhorias na legislação, a possibilidade de alienação direta em todos os casos que estão previstos no artigo 53A do plano diretor, isso a fim de evitar a especulação imobiliária. A gente pode depois também falar um pouco mais sobre isso, mas é porque antes não existia esse vínculo, né, com os projetos, e existia
essa alienação de solo criado de uma forma em que poderia gerar um mercado paralelo à negociação da prefeitura, né? O aprimoramento, então, também das contrapartidas vinculadas ao desenvolvimento urbano sustentável, que é o que a gente tem buscado direcionar. Então, essa lei está dividida em 5 partes principais, vou discorrer brevemente aqui também: os objetivos gerais, os conceitos, o estabelecimento dos valores, os casos de aplicação e a instituição do fundo. Então, os objetivos gerais, eles estão previstos no primeiro artigo, que vou citar cada um deles conceitualmente. Eles são o espírito, né, de como a gente entende que devem ser aplicados esses recursos. Então, utilizar a plena infraestrutura urbana disponível, como eu comentei, permitindo a densificação populacional em regiões da cidade com melhor atendimento das redes de serviços, saneamento e equipamentos públicos, que é aquela avaliação em mapa que eu apresentei antes. Evitar o adensamento em áreas incompatíveis, como em conta paralelo, né, as duas ações necessárias. Implementar e melhorar a infraestrutura existente, como eu comentei, sabendo o que está contribuindo para aquela área não estar adequada, a gente consegue direcionar para aplicar os recursos para melhorar a infraestrutura e a parte dos equipamentos comunitários, enfim, aquilo que não está contribuindo para aquela área ser adequada. Buscar o ordenamento e direcionamento da expansão urbana, constituição de reserva fundiária, visando a regularização fundiária, execução de programas, projetos habitacionais de interesse social. Propiciar a criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, a criação de unidades de conservação, proteção de outras áreas de interesse ambiental, a implantação de equipamentos públicos, urbanos, comunitários, e desenvolver também planos, programas, ações e projetos, que também são muito importantes. Muitas vezes os planos, ações, os próprios projetos são formas de conseguir também outras formas de financiamento. E, por fim, então, auxiliar e incentivar as políticas públicas voltadas para o planejamento e para o desenvolvimento da política urbana no município de Porto Alegre. Os conceitos que estão colocados na lei estão colocados no artigo 2º, 3º e 4º. Ele coloca, então, a outorga onerosa definida pelo município como a permissão do poder público ao beneficiário para fins de construção na área urbana, acima do índice básico, como eu também já comentei, utilizando os estoques construtivos públicos, denominados solo criado, variáveis de acordo com cada região da cidade. A gente entende que as regiões são diferentes, como também foi demonstrado antes no mapeamento. Qualquer aumento de potencial construtivo, seja por incorporação de novas áreas à área urbana de ocupação intensiva ou por aumento da capacidade de edificação, dar-se-á na forma de solo criado, a transferência de potencial construtivo ou o índice construtivo. O incremento da capacidade de edificação por meio de solo criado é mantido, então, através na forma de estoques construtivos que poderão ser alienados, conforme já está estabelecido no nosso plano diretor. O incremento, então, da capacidade ele poderá nos moldes já estabelecidos pelo plano. Então, aqui fazendo um comparativo desses 4 tipos, né? O não adensável, ele é livre justamente porque ele não gera esse incremento populacional, que comentei que é onde a gente enxerga o impacto. O pequeno adensamento, ele varia de 0 a 300 metros quadrados, o médio adensamento de 300 a 1.000 metros quadrados, e o grande adensamento estaria acima de 1.000 metros quadrados. O não adensável e o pequeno adensamento, eles sem estoque definido, e o médio e grande adensamento com estoque definido, como foi comentado, por região da cidade. Todos com a previsão, então, da possibilidade de aquisição direta, como também já foi comentado pelo secretário. Ou a gente trouxe aqui alguns gráficos do que vem sendo, como é que vem sendo o fluxo, né, da quantidade de aplicação não adensável e também os valores de venda ali, uma variação. Vou passar um pouco rápido por isso, mostrar mais o quadro comparativo dos casos, que é onde a gente demonstra a importância do projeto de lei de 2019. O pequeno adensamento, também tendo essa variação aí em metros quadrados e valores, e o médio adensamento tendo esse impacto e sendo medido a partir de 2019, onde se coloca essa previsão da aquisição direta, né? Então, tendo esse impacto aí para o município ali em 2020 com 5 bilhões. Então, aqui esse comparativo que eu tinha comentado anteriormente, onde a gente vê o não adensável em azul, pequeno adensamento em vermelho e o médio adensamento em laranja, que vê um impacto, né, de ter esse tipo de abordagem, assim, em que a gente consegue deixar os procedimentos mais ajustados para poder, de fato, ao mesmo tempo, para o interesse do município, adensando as áreas que devem receber as densidades adequadas,
para a gente poder ter uma melhor gestão da nossa infraestrutura e também atendendo essa demanda de mercado. Aqui, então, só demonstrando o marco da Lei Complementar 850 de 2019 ali, na venda do médio adensamento. O solo criado, então, está previsto nesse projeto que ele é adquirido de forma direta pelo interessado, dispensado a licitação, e o que também é muito importante, que é de forma vinculada ao projeto arquitetônico a ser aprovado e licenciado, formalizado através de um contrato de contrapartida, convertido em contrapartida ou um contrato de alienação. Então, aqui também, para a gente, muito importante destacar essa questão da vinculação com o projeto arquitetônico, porque, no fim, quando se concede esse benefício, como eu tinha comentado anteriormente, é justamente para conseguir desenvolver uma estratégia de planejamento urbano, que no caso pode ser, vamos usar um exemplo, né? Tem uma área estratégica, o adensamento de uma área estratégica que não está sendo bem utilizada, enquanto recursos pode prover uma solução para a cidade. Então, a gente vinculando ao projeto, a gente consegue ter um melhor controle de como isso está vinculado ao planejamento urbano. Aqui também uma questão de segurança, que também é muito importante, que as vendas do solo criado, existe essa previsão também, serão imediatamente suspensas, mediante decreto do Executivo Municipal, em caso de ser constatado impacto negativo na infraestrutura decorrente dessa aplicação, né? Então, a gente aposta muito no monitoramento dessa venda, dessa execução do solo criado, aumento das unidades conectadas à rede do DEMAI, que toda essa base nos dá o suporte para também estar fazendo ali uma calibragem, fazendo algum ajuste e interrompendo, então, se for necessário. Os valores, eles são estabelecidos nos artigos 5º, 6º e 7º. Aqui a fórmula de cálculo, que ela consolida algo que já é de entendimento, né? O VSC, ali na fórmula, é o valor do solo criado a ser adquirido, e como é que ele é calculado? É o valor de mercado de metro quadrado de terreno de face de quarteirão, dividido pelo índice de aproveitamento de face de quarteirão, multiplicado pela área construída adensável adicional pretendida no empreendimento e pelo fator de planejamento. Esse fator de planejamento, ele se prevê a regulamentação dele em lei, variando de 0 a 0,5 e de 1 a 1,3, e a regulamentação por decreto dos demais casos, o objetivo, então, sendo a gestão e ordenamento do direcionamento da expansão urbana, a ser regulamentado por lei ordinária, e que até a edição dessas normas que estão comentadas também em lei, o coeficiente fica 1 e não altera ali, não tem influência, né, sobre o resultado do cálculo. A atualização, então, e a revisão do solo criado, se prevê que ela seja feita anualmente, atualizado por índice adequado à natureza do Instituto, também a ser regulamentado, e bienalmente revisto pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. A aplicação, então, ela é detalhada a partir do artigo 8º até o 22, em que se aprimora essa conversão do solo criado em contrapartida. Isso também, eu estou destacando vários pontos que são importantes, mas esse ponto também de muita importância com relação a uma questão mais da gestão dos recursos do município, em que a gente vê que quando todos os recursos, ou a gente só prevê a forma de depósito em fundos, né, de recursos, muitas vezes o município tem dificuldades para conseguir realizar, através daqueles recursos, o que precisaria, de fato, para promover um desenvolvimento urbano sustentável. A partir do momento que se prevê a possibilidade de aplicação direta desses recursos, nessa finalidade que já está prevista no Estatuto da Cidade, a gente encurta e tem uma garantia maior de que realmente isso está acontecendo da forma prevista. Então, prevê, então, o recebimento de bens, serviços, obras e imóveis, inclusive a permuta da área construída. Daí aqui a gente já trouxe algumas imagens em Ipanema, do que está sendo realizado em função justamente desse instrumento, né, já amparado pela lei de 2019, que a gente vê que conseguindo fazer essa orquestra com o empreendedor executando a partir dos valores, tudo isso bem documentado, se tem um impacto mais direto, mais visível e mais em menor tempo para a sociedade. O aprimoramento, então, ele também passa por essa descrição das finalidades, que é para a produção da habitação intersocial, a criação, revitalização, conservação e implantação de espaços públicos, de lazer, áreas verdes, unidades de conservação, áreas de interesse ambiental, histórico, cultural, paisagístico e também dos equipamentos comunitários. E prevendo algo também bem fundamental, que é
a aplicação para sistemas de informação para gestão do planejamento urbano, racionalização e automação do licenciamento urbano ambiental. Isso muito importante também, porque a gente está aqui colocando que o monitoramento é que vai nos dar o subsídio, né? O monitoramento vai nos permitir acompanhar, suspender se for necessário, verificar onde deve ser incentivada a venda. Então, é importante a gente estar bem equipado, bem instrumentado dentro do município para poder tomar essas decisões. As isenções e incentivos, então, se prevê a possibilidade de outras hipóteses de isenções e incentivos por lei ordinária, a possibilidade de alienação de potencial construtivo superior aos parâmetros do PDD-UA através de lei específica. Os prazos para utilização ficam vinculados, então, 10 anos, contados da data do licenciamento. Após a utilização do potencial, terá a mesma validade do projeto licenciado, conforme já está previsto em lei. Então, iniciadas as obras, retornará ao município se não concluídas dentro do prazo determinado pelo PDD-UA. Então, tudo isso para garantir que realmente aquela aplicação seja direcionada para os casos previstos no Estatuto da Cidade e para o desenvolvimento urbano sustentável. O fundo, ele é descrito dos artigos 17 ao 23. Estão previstos 2 fundos, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, então, em que a receita dele é o solo criado não adensável e de pequeno adensamento, e a aplicação, de acordo com o que está no Estatuto, para regularização fundiária, programas e projetos habitacionais de interesse social e reserva fundiária. O Fundo Municipal de Gestão do Território, a receita é o solo criado de médio e de grande adensamento, e a aplicação, então, para o ordenamento e direcionamento da expansão urbana, para os equipamentos urbanos e comunitários, espaços públicos de lazer e áreas verdes, unidades de conservação com proteção de outras áreas de interesse ambiental e áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. Era isso, tentei passar brevemente para também poder destinar tempo para o debate, mas qualquer dúvida a gente vai estar esclarecendo aí, então, os pontos que forem necessários. Obrigada. Perfeito. Vereador Giovanni Bill? Na verdade, até o momento não temos registros de inscrições. Isso, eu estava observando isso também, Luiz Afonso. Exatamente, não temos registros de inscrições. E não havendo interessados, o senhor Rafael Passos, do IAB, acaba de se inscrever, então pode ter a palavra, vereador Bill, por 5 minutos. Por favor, pode fazer uso da palavra. Obrigado, boa noite. Eu gostaria de, como presidente, me apresentar, né, presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil no Rio Grande do Sul, e membro, conselheiro do CMDUA. Na apresentação do CMDUA, eu quero reiterar aqui algumas observações, cumprimentar a colega Vanesca pela apresentação e complementar, reiterar aqui algumas questões que foram colocadas ainda na apresentação, na aprovação, né, quando foi apreciado pelo CMDUA. A questão nos preocupa, né, primeiro, né, não foi apresentado e deveria ser melhor analisado a potencial perda de recursos com né, não haver mais, pelo fato de não haver mais leilão, né, para algumas categorias do solo criado, da outorga, né, se eu não me engano, né, a média é alta, né, isso pode representar uma perda. A questão do fundo, né, de se deixar uma parte dessas receitas que iam para a habitação, deixarem de ir para a habitação, né, porque elas podem acabar, lembrando que o fundo de habitação, ele não necessariamente, aí, se fosse o caso de digamos assim, uma das críticas poderia ver, mas o recurso da habitação vai só para a produção habitacional. Não. Então, se fosse esse o caso, fizesse uma alteração dos usos possíveis do fundo, né? Mas que com a alteração disso, nós podemos estar deixando de ter importantes recursos
para urbanização social e para habitação de interesse social, uma vez que o outro fundo, o fundo atual, que se cria com essa lei, não prevê uma amplitude muito maior. Um outro ponto, né, é a questão dos índices maiores, né, de se autorizar mais do que o plano diretor permite através de lei ordinária, se eu não erro, né, salvo o melhor juízo, é o que estava na lei, pelo menos foi apresentado no CMDA, né, o que vai de encontro ao que prevê o próprio, né, própria normativa toda, porque tudo que trata a partir do plano diretor deve ser lei complementar e não lei ordinária. E, por fim, né, nos preocupa a previsão, né, de utilização dos recursos para objetos estranhos ao que prevê o Estatuto da Cidade, né, nos seus artigos, inclusive podendo levar à improbidade administrativa, né, do gestor que venha a se utilizar esses recursos para o que está previsto ali, por exemplo, na questão de contrapartida para sistema, né, de monitoramento do desenvolvimento, que é muito importante, mas, infelizmente, né, é vedado, e entendo que, na verdade, felizmente é vedado, porque, né, senão daqui a pouco nós podemos estar financiando, agora estaríamos financiando um recurso de tecnologia da informação, daqui a pouco nós podemos estar expandindo isso para financiar recursos humanos para a gestão urbana, né? Então, não é isso que está, nos parece que é um entendimento alargado, né, do que fala o Estatuto da Cidade quando fala em o uso dos recursos para a expansão urbana, né? Então, o monitoramento, os meios para tal não podem ser financiados, mas sim obras, né, a urbanização dessa expansão, né, e não os meios tecnológicos ou os recursos humanos, etc., como prevê na lei. E isso, né, ressalto aqui aos vereadores e vereadoras que porventura estejam acompanhando, né, que podem estar contribuindo aí para que esse gestor ou outros possam vir a ter que responder por improbidade administrativa. É isso. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição. Pergunto se tem mais alguém inscrito? Até o momento, não. Feito, se me permite, então, vereador Giovanni Bill. Está com a palavra, secretário Germano. Perdão, acho que tem ali temos um pedido de inscrição. Eu só pediria, por gentileza, que registrasse o nome completo para ficar nos registros da audiência, por gentileza, senhor Gomes. Ok, eu registro depois ali, adiantando, é Luiz Antônio Marques Gomes. Senhores, boa noite. Eu sou conselheiro do CMDA, sou conselheiro pela região 6, que é a região Sul, Centro-Sul. Queria dizer aos senhores vereadores, demais membros aqui que estão participando dessa audiência, que nós fizemos um amplo debate dentro do Conselho, em vários momentos, né? E esse momento da lei, digamos assim, a evolução que ela chegou é produto de toda uma discussão que nós, dentro do Conselho, e você sabe que o Conselho, ele representa amplos setores da sociedade, né? Setores extremamente objetivos com a relação do planejamento urbano, do controle urbano, né, da disciplina urbana, e aonde vários atores presentes, atores relacionados aí à produção das edificações, atores do aspecto de ambiental e tal, né, e desde 2017 que nós vimos apontando algumas necessidades de incrementar a lei do solo criado. Uma das mais importantes que se colocou nesse momento e que ela passa a aparecer
é a questão esse do fator de planejamento. O fator de planejamento era o elemento que faltava para a gente tirar o aspecto do solo criado tinha de caixa de arrecadação para a prefeitura. A gente achava que era uma coisa equivocada e que o solo criado deveria ter elementos que ajudassem realmente a disciplinar a questão do desenvolvimento urbano. Então, essa sugestão nossa do Conselho lá de 17, 18, né, veio se transformar como projeto da maneira que foi colocado, né? E vários atores que estão aqui sabem como é que foi no detalhe essa discussão e tal. O secretário Germano participou em vários, digamos, cargos durante todo esse período, né? Desde assessor na secretaria a membro lá da Procuradoria-Geral do município, assessorando e tal, e outros colegas aqui, além do quadro da prefeitura. Aliás, vou aproveitar para dar os parabéns para a Vanessa e a equipe, né, pela brilhante apresentação. Assim, cada vez ela se aperfeiçoa mais as apresentações, né, que o pessoal vem fazendo. Mas então nós ficamos muito satisfeitos com a evolução que essa lei teve. Ela realmente assim deu um salto de qualidade muito grande. Uma também que a gente ressaltou muito nas discussões que nós fizemos lá no Conselho foi anular esse aspecto que tinha de exploração imobiliária, que tu poderia fazer teu banco de metros quadrados que tu tinha, comprando em leilões, né, e colocar no mercado, fazer disso aí uma exploração imobiliária. E a maneira que se coloca hoje acabou com isso aí, né? Ou seja, quem vai usar é quem realmente precisa, e tu só pode usar exatamente em cima do projeto, né? Isso é uma coisa, às vezes, como o pessoal aqui nem sempre tem o detalhe da coisa, isso é importante que você ressalte. Tu não vai comprar solo criado para dizer que eu tenho 500 metros e posso te vender. Não, eu vou ter 500 metros, ou 2, ou 10, ou 20, em cima do empreendimento que eu estou desenvolvendo, um empreendimento que eu estou licenciando, né, dentro das instâncias aí da prefeitura, né? Então, eu acho que nós temos, nesse momento, salvo alguma crítica aqui e ali, totalmente superadas, foi amplamente discutido lá no Conselho, ao menos ao nível do Conselho, né? Nós temos um belo projeto que se alinha aí a essa organização toda da prefeitura, para melhor atender a população de Porto Alegre e a gente conseguir fazer uma cidade com mais facilidade de produzi-la, né? De desenvolvê-la, de colocá-la para frente, a gente não ter mais essa coisa que as leis municipais, que as questões edilícias nos atrapalhem de trabalhar e de produzir uma cidade melhor, muito mais interessante, que absorva as atividades todas que se propõe, e já está se percebendo esse otimismo aí. Então, meus parabéns mais uma vez pela equipe, pela administração, pela proposta, né? E vou fazer um autoelogio ao Conselho do CMDUA, que ajudou de uma maneira muito positiva a criar essa ideia que chegou hoje, que está digamos, se realizando, se materializando nessa lei. Muito obrigado. Obrigado. Temos mais alguém inscrito, diretor? Não temos nenhuma inscrição. Estamos abertos aí para quem deseja eventualmente falar. Perfeito. Então, se me permite, nosso presidente, quer que eu faça as respostas aos questionamentos? Só fala. Estou à disposição aqui. Vereador, presidente, na verdade, não tendo mais inscritos, eu acho que se encaminhar para o secretário fazer as considerações finais. Então, sem haver mais inscritos, passo a palavra para as considerações finais ao secretário Germano. Por favor, passo o uso da palavra, secretário. Bem, obrigado, vereador Giovanni Bill. Parabenizar, né, assim como fez o conselheiro Gomes, a brilhante apresentação da Vanessa, mesmo a Vanessa, que é a nossa coordenadora de planejamento urbano, mestre urbanista muito qualificada, orgulho
da nossa secretaria, assim como todo o nosso time ali do planejamento, que está conduzindo todos esses projetos de transformação urbana, centro histórico, né, quarto distrito, enfim, e com maestria fez essa apresentação. Acho que o conselheiro Gomes foi muito feliz em relembrar mesmo esse histórico, né, da construção desta proposta de lei, que, né, remonta lá ao ano de 2015, o ano de 2016, onde foi muito discutido no Conselho do Plano a necessidade de se fazer essa transformação legislativa. No fim, né, acabou se enviando a proposta lá pelos meados de 2018, ela sendo aprovada, né, em 2019, e agora a gente está repetindo, então, né, por aquele entendimento que eu coloquei no início da reunião, de que o Ministério Público entendia que deveria se fazer, né, se ampliar o processo participativo para se produzir essa alteração. Então, a gente, né, está atendendo aquilo que acordamos com né, o órgão de controle. Queria rapidamente só trazer alguns pontos que foram levantados, assim, acho que reforçando também um pouquinho a fala do que o conselheiro Gomes trouxe, esse esclarecimento de que nesta proposta a gente coloca a forma, né, de ser adquirido o solo criado muito alinhado com aquilo que foi pensado, que está estruturado no Estatuto da Cidade, que é desenvolver o território, né, do município. E como é que isso acontece? Quando, né, tu tem um projeto a ser aprovado, tu vai poder adquirir o solo criado a partir de que tu tenha um projeto a ser aprovado. E não de forma antecipada, né, num leilão que gera um título que pode ser, né, vendido ou não no mercado. Tem que antecipar essa compra se tu nem sabe se tu vai aprovar um projeto ou não. Agora a gente está realinhando, né, a legislação com aquilo que é o real objetivo do Instituto, do instrumento do solo criado. Né? A partir de que a cidade vai acontecendo, os empreendimentos vão se implantando, vai havendo a necessidade e ele vai poder adquirir esse solo criado, né, uma vez identificado a quantidade necessária, e vai pagar para o poder público. Então, é importante fazer essa distinção, né, de que não há nenhum prejuízo, né, em não se fazendo o leilão ou se, né, adquirindo por meio desse formato. Muito pelo contrário, a forma ela vai ser mais célere e a tendência, né, é que seja, né, adquirido uma quantidade maior e, consequentemente, né, mais recursos para o caixa do município. Outro ponto importante esclarecer que não se mexe, né, em nenhum momento nos recursos destinados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Esses valores, assim como a lei lá de 93, assim como a lei aprovada em 2019, e que agora a gente está repetindo, os valores destinados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social são os recursos do solo criado de pequeno adensamento e do solo criado não adensável. Esses recursos continuam sendo destinados. Nessa proposta não houve nenhuma alteração. Então, não há redução de valor ou qualquer coisa nesse sentido. Acho que é importante fazer esse esclarecimento. Outro ponto, né, com relação à lei autorizar a venda, né, a proposta do projeto de lei autorizar a venda por lei específica, diferente daquilo que prevê o plano diretor, como foi comentado. É importante esclarecer que esse projeto de lei ele regulamenta o que dispõe, né, o plano diretor. Então, de nenhuma forma a gente vai contrariar, né, o que dispõe o plano diretor. Ali há apenas uma possibilidade de, em lei específica, ser tratado, né, algum caso específico. E com relação aos gastos, né, aos gastos que foi indicado também, que estariam diferentes do que prevê o Estatuto da Cidade, é importante dizer, a gente sim tem conhecimento que o gasto de forma diferente ao que prevê o Estatuto da Cidade é improbidade administrativa e existe um rol taxativo de aplicação. E é esse rol taxativo que está sendo reprisado na lei, né? E uma dessas hipóteses é ordenamento e direcionamento da expansão urbana. Então, no projeto de lei tem essa possibilidade. É que tecnologias podem configurar o ordenamento e direcionamento da expansão urbana. E natural que assim seja, porque a sociedade, a cidade evoluiu ao longo dos anos e hoje, naturalmente, a tecnologia ela vem muito contribuir
para a gente produzir esse controle, esse monitoramento, né, pensar essa política estratégica do ordenamento de direcionamento da expansão urbana. Então, gastos com tecnologia que viabilizem o ordenamento de direcionamento da expansão urbana estão completamente, né, de forma clara, autorizadas pelo Estatuto da Cidade e por isso, assim, reprisamos na legislação municipal para que não haja nenhuma dúvida ou nenhum questionamento dos órgãos de controle, né? Então, é nesse sentido só que eu queria fazer esses esclarecimentos, agradecer a oportunidade aí do debate, é sempre muito rico, e esperamos aí que a Câmara de Vereadores acolha a nossa proposta aí para, da forma mais célere possível, produzir esse debate, né, aprovar e a gente poder fazer essa aplicação e ter os retornos tão positivos e esperados que a gente imagina que se tenha para a nossa cidade. Obrigado. Senhor presidente, feita a consideração do senhor secretário, o senhor pode encaminhar o encerramento da audiência. Então, obrigado, secretário. Pode ter certeza que o Legislativo tem o maior interesse em estar discutindo esse tema, que é muito relevante para a nossa cidade, e dentro dos trâmites do nosso regimento interno, a gente vai estar acolhendo esse projeto, e eu tenho certeza que muito em breve nós estaremos colocando a apreciação do plenário para colocar em votação esse projeto. Então, sem mais, agradeço a presença de todos que participaram, do secretário, da Vanessa Henrique, que fez a apresentação. Obrigado, diretor legislativo, toda a assessoria da Câmara de Vereadores que está aqui também presente nessa audiência pública. Desejo uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe grandemente. Boa noite a todos. Está encerrada a audiência.